Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar sobre medidor de potência e mais especificamente sobre o medidor de potência que eu utilizo na minha bike, que é o medidor de potência da U2E que eu instalei aqui na Scott há cerca de 2 meses. Vou falar para vocês o que eu achei desse equipamento, vou falar todos os detalhes sobre ele. Eu vou tentar ser aqui bastante sucinto, mais generalista, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então se vocês quiserem que eu aprofunde em algum tema, peço que vocês deixem aqui as dúvidas nos comentários, ou aí eu posso, se for um tema mais extenso, eu posso gravar um vídeo especificamente sobre o assunto solicitado, beleza? Bom, então vamos lá. Falar primeiro o que é um medidor de potência. Medidor de potência é um dispositivo que é instalado numa peça móvel da bike que sofre torção durante a pedalada, e aí a cada pedalada do ciclista, esse material sofre essa torção, então, por exemplo, os pedais, o braço do pé de vela, e aí essa torção vai ser medida por um sensor chamado extensômetro, e esse dado vai ser enviado para o ciclocomputador e vai converter em uma unidade de medida chamada watt, que é a mesma unidade de medida que mede a potência de motores elétricos. Então ele vai pegar esse dado e vai mostrar ali a cada pedalada quantos watts o ciclista está produzindo. Então essa é a potência do ciclista. E aí esse dado vai servir para você formular os seus treinos, saber quanto tempo você consegue manter uma determinada potência, e aí saber o seu FTP, enfim. E aí você pode assistir ao vídeo sobre FTP que tem aqui no canal, beleza? Agora eu vou falar especificamente sobre o medidor de potência da U2E. É essa marca aqui, é o U2E ou U-Square, como queira. É um medidor de potência que vai instalado no braço esquerdo do pé de vela. Então vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Esse aqui é o pé de vela, esse aqui é um braço do pé de vela, e ele vai instalado aqui no braço esquerdo. Instalado, deixa eu parar aqui para fazer esse barulho. Ele vai aqui instalado no braço esquerdo, vou mostrar mais de perto para vocês. Vendo? Esse sensor aqui, ele vai como se fosse aquele sensor de cadência que a gente prende aqui no braço com a borrachinha, tá? E é ali que fica instalado o sensor. E por falar em cadência, o medidor de potência da U2E possui também um sensor de cadência. Então, se você instalar o medidor de potência da U2E, você pode remover o medidor de cadência que você tem ali instalado. E aí, como funciona, falar na cadência, como funciona a cadência? Ele possui ali um giroscópio da marca Bosch, que é o mesmo utilizado pelo Favero Assioma, que captura o número de rotações completas que esse pé de vela dá, ignorando as trepidações. Então, se você passar num terreno com trepidações, ele não vai confundir e não vai superestimar a cadência. Então, isso eu achei bastante interessante. E aí, especificamente, sobre a potência. A potência ela é capturada por 4 extensômetros que foram acoplados ao braço do pé de vela. E quando esses extensômetros, ou string gauges em inglês, você vai encontrar das duas formas, quando ele recebe essa torção, ele então faz a medição, possui 4, ele tem uma medição consequentemente mais precisa. Isso tem a finalidade de dar uma fidelidade maior aos dados que são obtidos a partir da torção. E para manter essa fidelidade, também existe um software instalado, um firmware, né, do equipamento, em que ele corrige a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente provoca uma alteração a temperatura provoca uma agitação dos átomos e, consequentemente, quando está mais quente, esse material se expande e aí isso alteraria o resultado da medição. Então ele possui um algoritmo que faz esse cálculo da temperatura e faz essa compensação. Ele também é todo blindadinho contra umidade por 2 motivos. Primeiro, que estragaria o sensor elétrico, e segundo, que a umidade também altera essa medição. Então, para que os dados fiquem sempre ali bem certinhos, não sofram influência da umidade de temperatura, do calor, ele faz essa correção. Por falar em umidade, uma preocupação que a gente tem é que a bike se exponha à água, né, seja da chuva, seja de atravessar um riacho para quem estiver utilizando uma mountain bike, uma gravel, e também tem a questão da lavagem. Esse sensor de potência da U2E possui resistência contra a água nível IPX67. Significa que ele é resistente
a poeira e também a umidade proveniente de mergulho de até 1 metro com duração de 30 minutos. Essa é a especificação oficial do 67, mas é claro que você não deve submeter nenhum componente eletrônico, por mais que ele seja resistente à água, à prova d'água, a uma umidade desnecessária. Então, numa lavagem, o próprio fabricante recomenda que não se utilize jato d'água, até porque o jato ele vai gerar uma pressão anormal sobre as vedações, e isso pode fazer com que esse sistema de vedação não resista, ou mesmo seja danificado pela pressão da água. A bateria do medidor de potência da U2Z é integrada e o carregamento é feito através de um cabo. Esse cabo aqui já vem com um carregador, é igualzinho, o cabo é igualzinho ao do XCADD. Ele vem com esses dois polos e aqui são dois ímãs que são invertidos para que ele só conecte de um lado e aí não se inverta positivo e negativo. Vem com esse carregador, a gente leva cerca de no máximo 2 horas para carregar, para dar carga completa, e ele dura aproximadamente 50 horas, o que é um tempo bastante razoável, se for considerar. Eu pedalo mais ou menos aí 10, 12 horas por semana, então ele vai durar pelo menos 1 mês. Para saber o nível da bateria, não existe, infelizmente, nenhum software de celular para monitorar, para se conectar a ele, mas quando conectado ao ciclocomputador, na função de calibragem, é possível ver o nível da bateria também. Quando a gente vai calibrar, aparecem aí 4 ou 5 caracteres, agora não me recordo, e um deles é o dado sobre a calibragem, e outros 2 são sobre o nível de bateria. Uma observação importante sobre o medidor de potência da U2Z é que, como eu falei, ele é instalado no braço esquerdo do pé de vela. Não significa que ele é unilateral. Se ele é unilateral, significa dizer que ele só mede a potência de um dos lados, só a pedalada do lado esquerdo. Quando se pedala do lado direito, isso não ocorre. Mas isso não é uma particularidade do U2Z. Isso acontece com o Stages, acontece com o 4Eyes, acontece com o da Specialized, acontece com vários medidores de potência, e isso é extremamente aceitável, porque a medição da potência, quando ela é bilateral, ela vai mostrar, dado que ela vai ter a mais, o balanço, ou seja, qual é o percentual de potência que está sendo produzido pela perna esquerda e qual está sendo produzido pela perna direita. Então, se o ciclista não tem nenhum defeito físico, nenhum problema, nenhuma particularidade física, anatômica, que gera uma diferença grande na potência, ele precisa corrigir, e aí recomendaria o bilateral, não tem problema nenhum em ter um unilateral, e isso é inclusive um dos mais utilizados. Mesmo aí outros medidores de potência, como por exemplo o Garmin Vector, ele é vendido só do lado esquerdo, e o lado direito não tem medidor de potência. É possível comprar o Dual? Mas a maioria, até pelo preço, acaba comprando unilateral e não tem problema nenhum. Então tem essa particularidade que é importante você saiba. E aí falar sobre a fidelidade dos dados. Bom, fala primeiro qual é o teste que foi feito de laboratório, um teste controlado, feito por terceiro. O site Bike Magazine fez um teste nele, ligou esse medidor de potência que é de braço pé de vela junto com o medidor de potência de pedal, e aí comparou o resultado dos dois. O que a Bike Magazine observou foi que esse medidor de potência de pedal, que é o Favero Axioma, mostrou o dado de 2,5% diferente do 2Z, ou vice-versa, né? Mostrou uma diferença de até 2,5%, o que eu considero bastante pequena, de certa forma até irrelevante. Se a gente considerar que o objetivo não é ter os dados precisamente, realmente exatos da nossa potência, mas sim dados que sejam permanentes, que sejam mostrados sempre e possam ser utilizados como referência para os nossos treinos. Então eu achei que essa diferença aí é bastante irrelevante. Tá? Eu falei com o Guilherme, que é da U2Z, e comentei com ele que eu gravaria esse vídeo, e aí ele falou para mim que esse dado lá que estava no Bike Magazine era de 2 anos atrás e que mais recentemente o medidor de potência da U2Z recebeu algumas atualizações, e essa diferença que era de 2,5% caiu para em média 1%. E isso já mostra que o produto da U2Z está evoluindo. E aí eu vou falar sobre a minha impressão sobre esse medidor de potência.
Primeiro eu fiz o meu teste. Logo que eu peguei, eu estava ainda com um rolo interativo emprestado. E aí eu coloquei a minha bike no rolo, liguei o medidor de potência no Garmin e aí usei o medidor de potência do rolo no PC, né, com o Rouvy. E aí observei como é que os dois funcionavam quando eu pedalava em pé, quando eu pedalava sentado, quando eu dava sprint e tal. E sinceramente, eu sem ter um gráfico final comparando os dois, sem sobrepor esses dois gráficos, eu não consegui notar nenhuma diferença. Então significa, por exemplo, que não teve nenhum pico que um capturou e o outro não teve nenhum apagão, então assim, eu estava pedalando e de repente zerar a medição no 2E, enfim, não teve nenhum dado que eu repute assim, que atrapalhou, que prejudicou a qualidade da aferição que o 2E fez. Então eu achei ela bastante satisfatória. E aí falar sobre o preço. Bom, a U2E ela vende esse equipamento de duas formas. Você pode comprar um pé de vela e aí eles mandam para você, então você tem um pé de vela que é um Shimano Ultegra. Você compra deles o braço de pé de vela, eles mandam com o sensor de potência já instalado. Nesse caso, você vai pagar o preço cheio, custa aproximadamente R$3.000 em preços de junho de 2023. Agora, a segunda opção é você remover o braço esquerdo do pé de vela da sua bike e enviar para eles por Sedex, fica lá em Campinas, São Paulo. Eles pegam o pé de vela, em até 6 dias úteis eles instalam, testam e devolvem o braço de pé de vela, e aí o preço sai um pouco menor, porque não tem o custo do pé de vela e do braço de pé de vela em si. E aí esse custo cai para R$2.300 também em preços de junho de 2023, tá? Então tem essas duas opções. Se a gente comparar tanto o preço do pé de vela avulso como do equipamento instalado no próprio pé de vela, a gente vai notar uma diferença significativa de preço em comparação, por exemplo, com o Favero Assioma, que é de pedal. Eu particularmente não gosto de medidor de potência de pedal, porque dá problema. Pedal é um negócio que bate, você vai fazer uma curva, bate, você vai apoiar a bike em algum lugar, bate, eu não gosto. Mas, enfim, é uma opinião particular, mas se você está procurando pedal, você sabe que você tem, por exemplo, o Favero, tem o Garmin Vector, você vai pagar muito mais caro nesses medidores de potência, eles custam aí 4, 5, 6, 7 mil reais, aí, são bem mais caros em comparação com o 2E. E aí, qual foi a minha experiência nesses 2 meses utilizando o medidor de potência? Bom, eu instalei, usei, e aí o medidor de potência parou de funcionar depois de uma lavagem, mandei lá para o pessoal da U2E e eles me mandaram outro, trocaram o medidor de potência e mandaram de volta o pé de vela para mim, que entrou água nele. É um problema? É ruim? É, mas isso pode acontecer com qualquer um. E o que eu vejo como um traço distintivo entre o 2E e as outras marcas internacionais? É o pós-venda. Eu falo direto por WhatsApp com o dono da U2E. Eu não mando um e-mail para um site em inglês estrangeiro que tem que postar para o representante aqui no Brasil. Não, eu falo direto com eles. E aí eu disse para eles que tinha dado esse problema, e sabe o que eles fizeram? Me perguntaram se era o mesmo endereço, mandaram um pé de vela emprestado para mim, com um medidor de potência, enquanto o meu estava sendo consertado. Se alguém teve essa experiência igual com outro medidor de potência, estrangeiro, que eles mandaram outro durante o período de acionamento da garantia, me fala, porque eu não conheço, beleza? Então, esse é um ponto extremamente positivo da minha experiência com a U2E. Eu acho que problemas podem acontecer, mas se eles forem corrigidos, para mim, tá legal. Desde que, lógico, eles não sejam reiterados e aí se tornem um negócio exportável, mas o que aconteceu eu acho tolerável, tá? Então essa foi a minha experiência nesses 2 meses de utilização desse medidor de potência. Então é isso, pessoal. Tentei fazer com que o vídeo não ficasse longo, mas é impossível porque são muitos aspectos a se detalhar. Se eu ficou algum ponto aí que eu não esclareci, deixa aqui nos comentários. Se quer que eu aprofunde algum ponto específico, deixa aí também nos comentários que eu aprofundo, eu gravo um vídeo especificamente sobre esse ponto. Tá? Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso é bastante importante para dar divulgação para o canal, para que o canal ganhe cada vez mais inscritos e eu me sinta cada vez mais estimulado a gravar novos vídeos.
Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima.